Então, tema da aula de hoje: pare de duvidar de si mesmo. O objetivo da aula é chamar a atenção para a questão da autodúvida, entender o papel das crenças em nossas vidas, entender a relação entre crenças limitantes e a autodúvida, identificar e superar as crenças limitantes e fortalecer a autoconfiança. Autodúvida é uma palavra que se refere ao hábito de duvidar de si mesmo. Autodúvida é duvidar do seu próprio julgamento, duvidar da sua própria capacidade. Ou, em outras palavras, não confiar em seu próprio julgamento, não confiar na sua própria capacidade. Isso é autodúvida. Muitas pessoas têm essa característica, esse problema, mas não percebem. O fato é, tudo é uma questão de equilíbrio. Nada nesse mundo é 100% bom ou 100% ruim. Tudo tem seu lugar, tem sua hora, e então tudo pode ser útil em seu devido lugar, em sua devida hora, na medida adequada. Inclusive a autodúvida. Então, duvidar de si mesmo de vez em quando é importante, porque diante da ausência total de autodúvida, ou seja, se você não duvida nada em relação àquilo que você pensa, àquilo que você acredita, então você pode ter grandes problemas. Você pode ter atitudes muito imprudentes. Você pode cometer erros de julgamento. E muito provavelmente você vai acabar cometendo erros evitáveis. Então, autodúvida é importante, mas não pode exagerar na dose. Assim como um remédio é um veneno numa dose controlada. Se você usar o remédio numa condição correta, esse remédio vai ajudar você a se curar de uma doença ou evitar alguns problemas maiores. Mas se você exagerar, pode se intoxicar, pode até morrer, ou pode se viciar. E a autodúvida é a mesma coisa. Bom, eu disse que a autodúvida é o hábito de duvidar de si mesmo. Quando você exagera esse hábito, você tem vários efeitos negativos. Por exemplo, quando você começa a duvidar muito de si mesmo, sua autoconfiança vai diminuir. E com isso você começa a ter medo de assumir riscos. Você se torna uma pessoa muito medrosa, cautelosa demais. Indecisão, muitas vezes, é devido à autodúvida, porque a pessoa não tem certeza de seus julgamentos, suas capacidades. A pessoa fica insegura e isso pode ser uma causa da ansiedade. A pessoa fica sempre ansiosa porque ela não tem autoconfiança suficiente. Acaba procrastinando muitas tarefas, acaba tendo atitude de perfeccionismo ou até mesmo depressão, quando isso é exagerado. E eu poderia listar aqui vários outros problemas devido à autodúvida.
Atrás da autodúvida estão as crenças. Aliás, as crenças estão por trás de tudo que fazemos na vida. E o que são crenças? Crenças são ideias em que nós acreditamos. Então, qualquer ideia em que você acredita, é uma crença. E as crenças, também como a autodúvida, têm seu valor no seu devido lugar, na sua devida hora, na medida adequada. Crenças são extremamente úteis para nossas vidas, porque elas simplificam nossas vidas. Quando você acredita, você não duvida. Como é essa simplificação? Quando você acredita, você pula uma etapa muito trabalhosa, demorada, que é verificação da veracidade. Você acredita simplesmente, você recebe uma nota de R$ 100 e você não fica verificando se aquela nota é verdadeira ou falsa. A maioria das pessoas simplesmente acredita. Agora, se você tivesse que fazer isso com cada nota que você recebe, ia levar muito tempo, não é muito prático. Você acredita que quando você está dirigindo o carro para no sinal vermelho e você segue em frente no sinal verde, você acredita que os outros motoristas também vão obedecer a esses sinais de trânsito. Você trabalha e vai receber o seu salário no mês seguinte. Você trabalha 30 dias, você acredita que o empregador vai te pagar. Se você tivesse que checar isso o tempo todo, você não ia nem conseguir trabalhar direito. Então, as crenças simplificam nossas vidas. Agora, essas crenças não são necessariamente baseadas em fatos. Portanto, não são necessariamente verdades. Mas nós agimos como se elas fossem verdades. A partir do momento que nós acreditamos em alguma ideia, aquela ideia passa a fazer parte da nossa verdade. Não questionamos mais. Isso é bastante prático, mas de vez em quando isso causa problemas. Então, quando as crenças são úteis, nos ajudam a conseguir as coisas que nós queremos, realizar as coisas que nós queremos realizar. Podemos dizer que aquelas crenças são úteis. Mas nem sempre acontece. Às vezes, as crenças atrapalham, porque aquilo em que nós acreditamos não corresponde à verdade, não corresponde às coisas, como as coisas funcionam de fato. E, nesse caso, nós denominamos essas crenças de crenças limitantes. Limitam nossas vidas, limitam nossas possibilidades, limitam nossa percepção. Então, de forma geral, as crenças criam nossa realidade. Cada coisa que nós fazemos porque nós acreditamos naquilo que fazemos. Não tem sentido fazer coisas em que nós não acreditamos. Claro, às vezes nós fazemos mesmo sem acreditar, mas quando nós fazemos sem acreditar, a chance de dar certo é muito pequena. E aonde ele passava aquele vento era como se fosse uma ceifa, ele ia cortando aquilo em grande velocidade. E vou deixar todo mundo no mudo. Pronto. Então,
Na medida em que cada passo que nós damos é baseado em nossas crenças, nós acreditamos, nós fazemos o que fazemos acreditando que aquilo vai dar certo, então a nossa realidade é o resultado de nossas crenças. E ainda além do mais, nós, seres humanos, gostamos de ter razão. Todo mundo gosta de ter razão. Ninguém gosta de não ter razão. E aí, o nosso cérebro já tem um mecanismo automático de procurar informações que confirmam nossas crenças. Então, se eu acredito em alguma coisa, se eu acredito que aquela pessoa é mentirosa, meu cérebro automaticamente começa a fazer uma varredura para encontrar provas de que eu estou certo. Mas se eu acredito que aquela pessoa é honesta, o meu cérebro vai fazer a mesma coisa, vai fazer uma varredura, vai pegar as provas de que eu estou certo. E aquelas provas de que não estou certo? A tendência é descartar cada prova que contraria minha crença. É assim que as coisas funcionam. Bom, e como é que nós chegamos a esse ponto? Como é que nós adquirimos ou formamos nossas crenças? A maioria de nossas crenças são adquiridas desde a infância, principalmente naquela fase até uns 6 anos de idade. Nosso cérebro tem pouquíssimas informações armazenadas. Tem muito pouca referência. Então, até essa idade, o cérebro é como se fosse um papel em branco. O que você colocar ali fica gravado. Porque uma criança, não tendo experiência, não tem facilidade de checar se aquela informação é verdadeira ou não. Então, por praticidade, vai absorvendo, adquirindo, está formando o seu banco de dados. As informações vêm da sua própria família, pessoas mais próximas, um pouco mais adiante da escola. E como é que essa criança vai formando suas crenças? Ouvindo, observando, experimentando e tirando suas conclusões, e principalmente através da repetição. A repetição é a própria confirmação de que aquela crença está correta. E, dessa forma, a criança vai formando seu conjunto de crenças. E, ao longo da vida, essas crenças, algumas dessas crenças vão sendo atualizadas. Quando a pessoa passa por experiências que invalidam aquelas crenças. Então, a pessoa percebe que aquela crença não está funcionando, não é bem o que eu estava acostumado a ver. Então, a pessoa, muitas vezes, atualiza, mas essa atualização nem sempre é consciente. Aliás, raramente é consciente. Essa atualização ocorre inconscientemente. Agora, na fase adulta, também a pessoa vai adquirindo crenças através de eventos marcantes, principalmente eventos marcadamente negativos, o que chamamos de traumas. Então, quando acontece algo muito chocante, você aprende imediatamente e se forma uma crença limitante. Isso é mais raro quando criança, mas também acontece. Agora, na fase adulta, também existe a aprendizagem consciente. Então, você toma a decisão de aprender alguma coisa. Cada vez que você aprende alguma coisa, você está mudando suas crenças. Às vezes, essa
a mudança de crenças é consciente, mas, mais uma vez, na maioria das vezes, essa mudança é inconsciente. Bom, nós estamos aqui nessa aula por causa de autodúvida. O que as crenças têm a ver com autodúvida? Vamos entender o que é uma dúvida. Dúvida não é exatamente o oposto da crença. Dúvida, na realidade, é uma condição intermediária entre a crença, a convicção e a descrença. Ou seja, quando você tem dúvida, você diz, será que é isto ou será que é aquilo? Pode ser isto, pode ser aquilo. Então, está oscilando entre uma coisa e outra. Isso é dúvida. Por exemplo, você fica em dúvida se sai hoje à noite ou não sai. Você tem dúvida se paga essa conta primeiro ou aquela conta primeiro. Você fica em dúvida se aceita aquele convite ou não. Se você compra esse produto ou não. Isso é dúvida. Bom, então, dúvida pode ser entendido como um estágio intermediário, um estágio de transição da passagem da crença para a descrença. Muitas vezes, quando você muda de crença, você começa na crença, você começa acreditando, acontecem alguns eventos que fazem com que você comece a duvidar e, muito provavelmente, mais para frente, havendo muitas dúvidas, acaba na descrença. Agora, autodúvida, duvidar de si mesmo. Ou seja, será que eu estou certo ou estou errado? Será que eu julguei corretamente? Será que eu consigo ou não consigo? A autodúvida tem por trás crenças limitantes. Principalmente crenças limitantes sobre si mesmo. Então, se eu tenho autodúvida, eu duvido de mim. Eu tenho dúvida se tenho conhecimento suficiente, eu tenho dúvida se tenho habilidade suficiente, eu tenho dúvida se vou conseguir convencer aquela pessoa, não vou conseguir. Eu tenho muitas dúvidas sobre mim mesmo. Isso pode ter sido aprendido desde criança. Muitas vezes, as crianças aprendem isso observando comportamentos de adultos ou então recebendo mensagens confusas, mensagens contraditórias entre si. Então, a criança fica sem saber o que é o certo ou errado. Por exemplo, o pai fala uma coisa, a mãe fala outra. Tem alguém na família que é bem condescendente com erros e outra pessoa tem uma outra pessoa que é muito rígida. A criança pode ficar no meio e ficar sem saber o que é o certo, o que é o errado. O que acontece é que quando você tem esse hábito de duvidar de si mesmo, portanto, o hábito da autodúvida, a pessoa fica com sua vida estagnada. Ela não consegue avançar. Não consegue avançar porque a pessoa tem dificuldade em lidar com incertezas. A pessoa já tem dúvidas em relação à sua capacidade de discernimento, a capacidade de realizar coisas. Então, a tendência da pessoa é sempre ficar esperando pelos outros. Então, raramente essa pessoa consegue ter uma iniciativa.
Ao invés disso, fica sempre na dependência da decisão de outra pessoa, opinião de outra pessoa. Então, essa pessoa sempre fica atrás dos outros. Sempre chega atrasada. Por isso, é vista como indecisa, insegura. É claro que com esse tipo de atitude, a vida dessa pessoa fica estagnada. Ela não consegue avançar. É muito difícil avançar. Bom, então, eu disse que a autodúvida é sustentada por crenças limitantes e principalmente crenças limitantes sobre a própria pessoa. E nós temos que identificar essas crenças para superar essas crenças. O problema é que as crenças são geralmente inconscientes. Nós não temos muita consciência de nossas crenças. Porque nós estamos tão acostumados com aquela ideia e raramente pensamos em questionar aquilo que é normal para nós. Então, a maneira de identificar algumas crenças limitantes é, primeiro, você prestar atenção na sua vida e verificar onde é que está a limitação, onde é que você não está conseguindo avançar. Será que é profissionalmente? Então, você não está conseguindo progredir profissionalmente? Você pode estar fazendo esforços, você pode ser uma pessoa muito dedicada, mas não consegue ser reconhecido. Então, nesse caso, você tem crenças limitantes nessa área. Você tem dificuldades financeiras, então você tem crenças limitantes nessa área. Você tem problema de saúde, você está com alguma condição crônica, você não consegue melhorar essa condição, você tem crenças limitantes nessa área. Por quê? Porque essa condição de limitação é o resultado de suas ações, resultado do seu comportamento. Seu comportamento é o resultado de suas crenças. Você faz aquilo que você acredita. Você está agindo de acordo com o que você acredita. Então, pelo resultado, nós podemos dizer que você tem crenças limitantes naquela área que está com dificuldade. Só que, muitas vezes, nós não conseguimos reconhecer, não conseguimos identificar essas crenças. Por quê? As crenças são inconscientes. Nós estamos fazendo aquilo que estamos fazendo, acreditando que é o correto, é o certo. Só que não está dando resultado. Então, nós estamos acreditando em coisas que não funcionam. Nós estamos acreditando em crenças erradas. Portanto, essas crenças erradas são as crenças limitantes. E como nós podemos identificar nossas crenças limitantes, então? Crenças que estão no nosso inconsciente, através da autoobservação. Muita gente recomenda que você comece a fazer um diário específico de seus pensamentos. Porque à medida em que você faz o diário, à medida em que você chega no final do dia, começa a repassar o dia e anotar seus pensamentos, você começa a trazer à consciência aquilo que estava inconsciente.
Isso pode ser melhorado através de algumas perguntas nessa direção. Então, fazendo as perguntas certas a si mesmo, você consegue identificar suas crenças limitantes. Outra coisa que funciona, mas que pouca gente tem disposição para fazer, é ouvir as críticas que você não quer aceitar. Tem gente que faz críticas a você. Aquela pessoa está enxergando alguma coisa que você não está enxergando. Aquela pessoa está enxergando aquilo que você não quer enxergar. O seu ponto cego. Então, aquela pessoa pode estar apontando para alguma crença sua, mas como você acredita em outra coisa, você não quer ouvir aquela pessoa, não quer ouvir aquela pessoa. Então, se você mudar de postura e começar a ouvir aquelas pessoas, você pode começar a identificar algumas crenças limitantes suas. Agora, existe um jeito bem mais simples. Qual que é o jeito mais simples? Primeiro, você identifica resultados insatisfatórios, alguma coisa que não está dando certo na sua vida. Digamos que você tenha dificuldade de progredir na sua carreira. Então, seu colega foi promovido e você não. Outra pessoa conseguiu emprego que paga o dobro e você continua preso onde está. Aí você faz a pergunta: por que eu estou nessa condição? E você começa a escrever todos os porquês, todos os motivos, todas as justificativas, todas as explicações que vêm da sua cabeça. Cada resposta ao porquê é uma crença limitante. Você pode não querer reconhecer isso como crença limitante, mas é uma crença limitante. Você vai dizer, mas isso é verdade. A crença não tem muito a ver com verdade ou mentira. Crença é aquilo em que você acredita. Você acha que é verdade, mas isso não quer dizer que seja verdade. Você pode dizer, mas isso é um fato, isso realmente acontece. Mas se você usa isso como explicação, então isso é crença limitante. Aqui vão alguns exemplos de crenças limitantes para facilitar a sua compreensão. Toda vez que você diz, eu não sou o suficiente, eu não sou bom o suficiente, eu não sou inteligente o suficiente, eu não sou bonita o suficiente, eu não sou fluente o suficiente. Qualquer coisa nessa direção, quando você diz eu não sou o suficiente, você está limitando suas possibilidades. Você já fechou muitas portas. Essa outra frase, eu sou pode pôr qualquer coisa. Eu sou uma pessoa desorganizada. Isso pode ser um fato, isso pode ser verdade, mas na medida em que você diz eu sou uma pessoa desorganizada, você colocou o rótulo em si mesmo. Então, como o seu cérebro quer que você tenha razão, você vai passar a agir dessa forma. E isso pode ser uma limitação muito grande. Você pode colocar aqui qualquer coisa. Eu sou um arquiteto. Aparentemente, isso não é uma crença limitante. Mas, dependendo do contexto, pode ser uma crença limitante. Por exemplo, quando você é um arquiteto e está trabalhando na arquitetura, se você está atuando como arquiteto, não é
normalmente não é uma crença limitante, porque está apenas descrevendo sua atividade. Mas, no dia em que você sair do projeto de arquitetura e você, digamos, for vender o serviço de arquitetura, você vai ter que oferecer o seu serviço. Você vai ter que negociar o preço, as condições com o seu cliente. Você vai ter que divulgar o seu serviço. Então, se você continuar dizendo eu sou um arquiteto, isso limita suas possibilidades. Quando você está vendendo, você não é mais arquiteto, você é vendedor. Então, provavelmente vocês já encontraram muitas pessoas que dizem eu sou arquiteto, eu não sei vender. Eu não fui treinado para isso. Isso é uma grande limitação. Essa outra frase, eu não consigo convencer as pessoas, eu não consigo ser persuasivo, eu não consigo ser isto ou aquilo, eu não consigo ser focado, eu não consigo ser persistente. Toda vez que você diz não consigo, você não vai conseguir. Isso pode ser uma grande limitação. Ou então, eu tenho que, também pode não parecer nenhuma limitação, aparentemente, mas dependendo do contexto, eu tenho que, coloca uma obrigação em você, ou seja, tira a liberdade sua. Isso pode ser uma limitação. Por exemplo, digamos que você está num trabalho, eu tenho que seguir as ordens do meu chefe. Bom, eu tenho que obedecer. Então, esse pensamento, essa crença, pode impedir você de sugerir melhorias, apontar erros, e aí sua carreira pode ficar estagnada. As crenças são como água para peixes, ou ar para pássaros. O peixe não tem consciência da água, mas ele vive no meio da água, ele precisa da água. Ele só vai notar alguma coisa em relação à água no dia em que você tirar ele da água, quando acabar a água. Assim como o pássaro. Se não tiver o ar, o pássaro não consegue se sustentar. Ele cai no chão. As crenças têm a mesma característica. Então, nós vivemos mergulhados em nossas crenças. E, da mesma maneira que peixe ou pássaro, nós vivemos da crença, alimentamos das crenças o tempo todo e não percebemos. Só percebemos quando estamos fora do ambiente, como peixe fora da água ou pássaro num ambiente onde não tem ar. Agora, enquanto nós acreditamos, não conseguimos perceber aquilo como crença. Então, essa é uma grande dificuldade de identificar as crenças. Você precisa desenvolver a habilidade de sair fora da água. Senão, você não vai perceber. E existem diferentes maneiras de superar as crenças limitantes. Então, já é difícil, mas você consegue. Mas você consegue identificar as crenças limitantes através, por exemplo, desses métodos que eu mencionei. Ou através dessa pergunta, por quê?
Uma vez que você identificou suas crenças limitantes, você usa algum método para superar, para ficar livre dessas crenças limitantes. Exemplo contrário, as crenças. Como eu disse, o nosso cérebro procura provas provas que sustentam nossas crenças. Então, eu tenho uma crença, meu cérebro está sempre procurando provas de que eu estou certo. Agora, nesse método do exemplo contrário, eu vou fazer exatamente o contrário. Conscientemente, eu vou procurar situações, ocasiões onde essa minha crença não se confirma. Então, com isso, o que eu faço? Eu estou começando a abalar minhas crenças, eu estou começando a plantar dúvidas nas minhas crenças. Estou começando a balançar minha crença através do exemplo contrário. Claro, isso leva um bom tempo, mas se você fizer isso consistentemente, logo aquela crença vai perder a força. Existe um outro método chamado ressignificação. Crenças são frases que explicam alguma coisa. Toda crença é uma frase que explica. Por exemplo, digamos que você quer emagrecer, mas não está conseguindo emagrecer. Aí você diz, eu não consigo emagrecer porque eu tenho metabolismo lento. Então, eu não consigo emagrecer porque tenho metabolismo lento. Você pode dar um outro significado, não usar isso como justificativa. Então, o que pode significar metabolismo lento? Talvez você ter metabolismo lento signifique que você precisa mudar o seu pensamento. Talvez você tenha que mudar de estilo de vida. E ao mudar de estilo de vida, talvez o seu organismo se adapte a esse novo estilo e comece a funcionar de uma maneira diferente. Visualização é uma outra técnica que as pessoas usam para mudar crenças limitantes. Você pode fazer limpeza emocional com EFT ou outras técnicas. O que é que a limpeza emocional tem a ver com crenças? Porque as crenças são pensamentos acompanhados de uma carga emocional. O que eu quero dizer? Se você acredita em alguma ideia, digamos que você acredite, sua crença é: eu sou arquiteto e por isso eu não consigo, eu não aprendi a vender. Essa é uma crença. E se eu disser para você, quando você está vendendo, você não é arquiteto, você é vendedor. E nesse momento, muito provavelmente, você vai ter uma reação emocional. Talvez você se sinta ofendido, porque na sua cabeça o arquiteto está num nível superior ao de vendedor. Muitas vezes o arquiteto passou 5 anos lá na faculdade, gastou bastante dinheiro fazendo projetos,
E o vendedor, às vezes, não tem curso superior. Ele aprendeu a vender na prática. Então, algumas pessoas se sentem superiores. Então, quando eu digo, você não é arquiteto quando está vendendo, você é um vendedor. Você se sente equiparado àquele sujeito que não estudou tanto quanto você. E aí vem a emoção negativa. O que significa isso? Se você eliminar essa emoção, essa reação emocional com EFT, você vai aceitar essa minha colocação sem resistência. Ou seja, você vai ter mais facilidade de aceitar a ideia de que, embora você tenha formação em arquitetura, quando está vendendo, você não é arquiteto, é vendedor, e assim você pode agir como se fosse como age um vendedor. Você vai falar a linguagem do vendedor, vai ter a atitude do vendedor, você vai vender. E não há nenhum problema com isso. Então, essa é a limpeza emocional com EFT. E você pode se desapegar daquela crença usando IPC. IPC nem todo mundo conhece, pouca gente conhece, provavelmente, mas é uma evolução do EFT que vai ajudar você a se desapegar dessa crença. Você vai ficar, você vai se libertar dessa crença. Porque uma outra maneira de entender uma crença é um pensamento ao qual você está apegado. Você pegou aquela crença, você se agarrou àquela crença e você não larga aquela crença. Tanto isso é verdade que quando eu disse quando você não é arquiteto, você é vendedor, você reagiu muito mal, porque você estava apegado à crença de que você é arquiteto. Bom, então você usa diferentes métodos, para se libertar das crenças limitantes. Mas você precisa de uma estratégia para fazer isso. Então você precisa montar um plano bem simples seria: você faz a lista de crenças limitantes que você identificou, uma rotina diária de limpeza dessas crenças limitantes. Você não consegue eliminar todas as crenças de uma só vez, você tem que ir aos poucos. E, além de ir aos poucos, provavelmente você vai ter que ficar vigilante para que aquela crença que eliminou não retorne. E à medida que você vai limpando suas crenças limitantes, você automaticamente vai fortalecendo sua autoconfiança. Quando você deixa de duvidar de si mesmo, automaticamente você confia mais na sua capacidade, no seu julgamento. Então, a autoconfiança começa a melhorar sem você trabalhar diretamente a autoconfiança. A melhoria da autoconfiança é uma consequência natural da eliminação daquelas crenças limitantes. E para que você realmente consiga melhorar ainda mais a autoconfiança, precisa definir objetivos. Você precisa saber o que quer, identificar e eliminar as crenças que limitam a realização desse objetivo. Porque você pode ter milhões de crenças limitantes,
não é produtivo você querer pegar as crenças limitantes desordenadamente. É melhor você focar naquelas crenças limitantes, nas áreas onde realmente interessam a você. Ou seja, aqueles objetivos que você quer alcançar. E dessa forma, você elimina as crenças limitantes em relação à realização daquele objetivo. À medida que você vai fazendo isso, você vai conquistando realizações, naturalmente, sua autoconfiança vai aumentar também. O plano de manutenção, que eu comentei agora há pouco, é principalmente para evitar que a crença limitante eliminada volte a atuar. Porque muitas vezes as crenças não estão sozinhas. Uma crença faz parte de um sistema de crenças. E eliminar uma crença, superar uma crença, raramente é o suficiente para fazer mudanças significativas. Pelo contrário, muitas vezes você elimina uma crença e logo depois aquela crença volta. Provavelmente muitos de vocês já tiveram essa experiência. Fizeram um trabalho de crença, parecia tudo bem hoje, daqui a 2, 3 dias acontece alguma coisa e você está desanimado de novo. O que acontece? Que você trabalhou apenas uma crença daquele sistema e você não cuidou de outras crenças daquele sistema. Então, qualquer chance que tem, aquela crença eliminada é recriada com a ajuda de outras crenças. Porque o conceito de sistemas é um conjunto de partes que estão conectadas umas às outras. Ou seja, você mexe numa parte, as outras partes vão se ajustar. Ou seja, eliminar uma crença, as outras crenças talvez se fortaleçam ainda mais para manter o conjunto, a crença do conjunto. Algumas coisas que você pode fazer para evitar que a crença antiga volte. Cuidar do ambiente, principalmente no ambiente social. Pessoas com quem você convive. Se você convive com pessoas que tendem a trazer aquela crença limitante de volta, então você vai estar numa condição semelhante a alguém que está enxugando gelo. Você elimina, mas o ambiente recria. Elimina, ambiente recria. Isso não é eficaz. Você precisa acompanhar de alguma maneira. Diário pode ser uma forma. Avaliação mensal para verificar o progresso é importante, porque a crença foi criada ao longo do tempo, não foi uma coisa que aconteceu de um dia para o outro. E não vai sumir de um dia para o outro. E uma outra coisa importante é você criar uma estrutura de apoio. Ou seja, participar de grupos de redes sociais, onde as pessoas com objetivos semelhantes, com dificuldades semelhantes, possam se apoiar umas às outras, ou você mesmo cria um grupo desse tipo, ou então você contrata o acompanhamento de um profissional. São algumas coisas que você pode fazer para realmente manter a mudança. Veja que a autodúvida, ou a dúvida, como eu disse, é o espaço intermediário entre
acreditar e desacreditar. Você está indo, oscilando entre uma coisa e outra. Vai chegar uma hora em que você se inclina para o outro lado e finalmente se instala no outro lado. Então, muitas vezes a mudança de crença funciona dessa maneira. Se você descuidar, nessa oscilação acaba voltando para o estado anterior e todo aquele trabalho que você fez acaba se perdendo. Bom, então é assim que se faz o trabalho de parar de duvidar de si mesmo, mudando as crenças limitantes. Bom, eu preparei um curso para aquelas pessoas que realmente queiram fazer essa mudança, como vencer a autodúvida e conquistar seus objetivos. É o IPC para crenças limitantes. Então, nesse curso, eu vou aplicar o IPC como uma ferramenta principal. São 9 aulas, quintas-feiras, às 20 às 21, começa no dia 17 de agosto. Não nessa quinta, mas na outra quinta-feira. O que vai ser tratado nesse curso? Alguns tópicos principais. Vamos explorar a autodúvida, as crenças limitantes, como definir objetivos, as crenças que sustentam a autodúvida, identificação de crenças limitantes e, aqui, IPC para crença limitante. Nós vamos aplicar IPC para a própria crença limitante, a frase da crença limitante. Isso quem fez o curso de IPC já fez algumas vezes, mas você pode fazer isso para causas da crença limitante. Uma crença limitante não é uma coisa que nasceu espontaneamente. Então, houve causas. Que causas? Pode ter algum evento do passado, alguma experiência passada, mas pode ser alguma coisa que está acontecendo no momento, ou então a suposição que você faz em relação ao futuro. Então, nós podemos usar IPC para eliminar as causas da crença limitante. E a terceira forma de usar IPC é uma forma mais avançada de IPC, que é para trabalhar com a energia da crença limitante. Quem conhece EFT, quem conhece IPC, sabe que essas técnicas são baseadas no conceito de fluxo de energia, ou a energia vital. Então, você tem problemas quando a energia não está fluindo no seu organismo. Toda vez que você tem crença limitante, a energia está presa naquela crença limitante. Então, precisamos fazer com que aquela energia presa na crença limitante volte ao seu fluxo normal. Nós vamos usar IPC para isso. Agora, muitas vezes as crenças são crenças vindas de outras pessoas. Então, as crenças foram adquiridas simplesmente através da transmissão. Por exemplo, pode ser crenças dos nossos pais, nós adquirimos, e essas crenças podem não ser condizentes com o mundo em que nós vivemos. Mas muitas dessas crenças, então, vieram de outras pessoas, vêm carregadas de energia de outras pessoas. Então, precisamos nos livrar da energia de outras pessoas para que nós possamos viver nossas vidas. Então, essa é uma forma
mais avançada de uso de IPC. A terceira forma de usar IPC é para desbloquear o fluxo de energia em função da reação que nós temos devido à crença limitante. Então, aquela crença limitante faz com que nós tenhamos determinadas reações. Por exemplo, naquele exemplo do arquiteto, então, se eu sou arquiteto e você me diz que eu não sou arquiteto, que eu tenho que ser vendedor, aí eu tenho uma reação negativa, eu fico com raiva de você, eu fico irritado com sua colocação, e quando eu faço isso, eu estou gastando energia desnecessariamente. Então, eu preciso resolver essa energia presa a essa reação também. E nós vamos usar IPC para isso. E também como planejar, executar e fazer a manutenção dessa mudança. Então, esse é o curso. Posso fazer uma pergunta, professor? Sim, pode falar. Não sei se tem que levantar a mão, mas enfim. Assim, ouvindo, né, Oi, o que você professor. fala, Tem duas pessoas Continua. falando. Deixa a Regina falar primeiro, depois a outra pessoa, por favor. Tá. Desculpa, é que falhou meu áudio. Desculpa. Tá bom. o senhor falando, e é mais ou menos assim que acontece comigo, né? A impressão que dá é que, nossa, é muito difícil a gente se livrar, né, dessas crenças, e para mim é muito difícil aquela questão mesmo de é como se eu fosse um peixe, eu sinto assim, né? Aham, Na água, e como que eu vou identificar uma coisa que para mim é como uma respiração, né? certo. E depois, mesmo que eu identifique, cai de novo na armadilha. O IPC, ele é uma técnica melhor, professor? A gente tem uma possibilidade realmente de sair, né, desse ambiente tóxico? Sim, tem possibilidade de sair desse ambiente tóxico, porque o IPC trabalha com a mente inconsciente. Então, IPC é intenção previamente configurada. Você comunica a intenção para a mente inconsciente. Então, se você conseguir transmitir essa intenção para a mente inconsciente, você acaba programando a mente inconsciente e aí você não precisa fazer as coisas conscientemente. Ótimo. Então, Por exemplo, tem várias pessoas aqui que já fizeram curso de IPC e elas tiveram uma experiência bem melhor do que outras técnicas, né? certo. Tá certo. Vou tentar. Obrigada, professor. Ok. Tá bom. A próxima pessoa, por favor. Quem ia falar? Oi, professor. Sou Oi. eu. Quando o senhor estava falando como é que é, o tema, né? Aham. Desculpa. Que a pessoa não acredita em si mesmo, me veio muito uma questão assim de aprovação. Sim. É mais ou menos, tá bem relacionado uma coisa com a Sim. outra? Sim. Uma das características da autodúvida é você não confiar no seu julgamento. Portanto, você ficar esperando que a outra pessoa aprove, confirme. Então, essas pessoas têm, muitas vezes, baixa autoestima, sempre dependente da opinião sempre preocupadas com a opinião dos outros também.
se você tem autodúvida, você não toma a iniciativa, não é uma pessoa que toma a frente das coisas, ao invés disso, fica esperando o outro fazer alguma coisa e você vai seguir essa outra pessoa ou esperar que a outra pessoa explicitamente autorize você a fazer determinadas coisas. Não chega nem a ser, não precisa ser autorização, pode até ser um pedido. Então, tem pessoas que ficam esperando que você peça alguma coisa para ela, porque ela tem a condição, mas ela tem dificuldade em oferecer o seu trabalho, sua ajuda. Então, eu estou com dificuldade. Você está me vendo que eu estou com dificuldade. Você sabe que você pode me ajudar, mas você fica em dúvida, será que eu posso oferecer minha ajuda? Será que isso é o certo? Será que não é o certo? Agora, quando eu viro para você, você pode me ajudar? Aí você me ajuda com todo prazer. Então, isso é consequência de autodúvida. Então, quem tem autodúvida, muitas vezes, parecem pessoas bastante educadas, muito corretas, e diante de solicitação, geralmente elas atendem prontamente, mas quando não acionadas, elas ficam esperando ou até ficam agoniadas de querer ajudar, mas não conseguem ajudar. Nossa, muito obrigada, professor. Muito obrigada pelo esclarecimento. Ok.